Israel. E esta visão foi a quinta visão que Deus deu a Amós. Deus estava justamente no altar, o lugar onde se oferecia ofertas, o lugar onde o homem se aproximava de Deus, o lugar onde fluía a cura, fluía a unção, fluía a libertação, fluía a bênção para o povo, o perdão. Só que Deus estava agora, irmã Terezinha, no altar para fazer justiça, porque no altar era o local estabelecido para que o homem encontrasse perdão. Só que agora iria haver julgamento. Por quê? Porque o povo de Israel havia deixado a fé genuína. Então Deus, ele se recusava a aceitar a falsa adoração. E hoje, será que Deus aceita a falsa adoração? Será que dos altares hoje tem fluído uma adoração verdadeira? Se não tiver, Deus vai trazer juízo. O altar hoje que tiver sem uma adoração verdadeira, Deus vai trazer juízos. Deus vai tirar pastores de altar. Deus vai tirar líderes de louvor do altar. Porque a adoração ela tem que ser verdadeira. O juízo de Deus, o que Deus mostrou a Amós, iria começar no altar. O juízo de Deus começar no altar quer dizer o seguinte: o juízo de Deus começa na casa de Deus. Começa na casa do crente, começa na casa do pastor. É o que a Bíblia ensina. O juízo de Deus começa no altar. Então, com isso, a justiça divina, ela começa na casa de Deus, começa no altar, pelo seu povo, pelo seu servo. E tanto é que quando a Síria invadiu ali, muitas pessoas foram mortas no santuário. Então, queridos, é inútil pensar que alguém escaparia de ser pesado na balança de Deus. E aí, queridos, e hoje? Será que a balança de Deus vai funcionar? Será que a balança de Deus é para esse tempo também? O versículo 2-7 fala: ainda que cavem até o inferno, a minha mão os tirará dali. E se subirem ao céu, dali os farei descer. Olha só. E se esconderem no cume do Carmelo, buscá-los eis, e dali os tirareis. E se dos meus olhos se ocultarem no fundo do mar, ali darei ordem à serpente e ela os picará. E se forem em cativeiro diante de seus inimigos, ali darei ordem à espada que os mate. Porque o Senhor Deus dos exércitos é o que toca a terra. Ele é o que edifica as suas câmaras. Não me sois vós, ó filhos de Israel, como os filhos dos etíopes. O que está ocorrendo aqui do versículo 2 ao versículo 7? Ainda que cave até o inferno, é impossível alguém se esconder ou escapar do juízo divino. Aqui Amós, no capítulo 9, do versículo 2-7, é isso que Deus está falando conosco, que é impossível escapar e de se esconder do juízo divino, mesmo que as pessoas cavem até o inferno, ou seja, até a profundeza da terra, a fim de se esconder, não conseguirão. É o que Deus está falando, eu vou arrancar de lá. Se você for para o inferno, eu te arranco. Olha que palavra, olha o que a Amós está dizendo. Se vocês forem no inferno, eu tiro vocês de lá. Se vocês forem no céu, eu arranco vocês de lá. Deus estava dizendo para o povo de Israel, através da boca de Amós: vocês não vão escapar de mim.
E é o que Deus está falando hoje também, não tem como escapar dele. E se subirem nas mais altas montanhas, ele as encontrará e as fará descer. A onipresença de Deus pode se manifestar de forma bondosa para socorrer, mas também de forma justa para julgar. Deus, querido, ele é soberano, ele é onipresente. Mas eu quero dizer para você, ele não age para julgar, não. Ele age para operar. Ele sabe também sua luta, seu sofrimento, a razão das suas lágrimas. Ele sabe por que uma pessoa às vezes é viciada na bebida alcoólica. Ele sabe o que levou um jovem a se tornar um viciado nas drogas. Ele sabe onde é que está doendo, onde é que está machucado. Ele sabe o que levou uma mulher para a prostituição. Você sabia que tem muitas prostitutas que às vezes o primeiro a abusar dela sexualmente foi o próprio pai ou irmãos? Deus, ele sabe a razão da dor na alma de cada um. Mas ele promete, ele fez a ferida, mas ele a sarará. Ele sara, ele é soberano, tanto para amar, perdoar, socorrer, como também ele é soberano na hora de ter que fazer juízo, justiça. O versículo 8 fala: eis que os olhos do Senhor estão contra este reino pecador, e eu o destruirei de sobre a face da terra, mas não destruirei de toda a casa de Jacó, diz o Senhor. Porque eis que darei ordem, olha só, e sacudirei a casa de Israel entre todas as nações, assim como se sacode o grão do crivo, sem que caia um só grão. Todos os pecadores do meu povo morrerão à espada, os que dizem, não nos alcançará, nem os encontrará. Aqui está falando, querido, dos olhos do Senhor, do seu trono de justiça, o Deus onipotente, onisciente, onipresente. Onipotente quer dizer, Deus é todo poderoso. Onisciente, ele tem conhecimento de tudo. Onipresente, ele está em todo lugar. Assim como ele está aqui agora comigo, aqui na minha casa, na minha sala, ele está com a Lúcia Sena lá naquele Maranguape quente, que às vezes já está com sol uma hora dessa, se bem que esses dias tem chovido aí no Ceará, na verdade. É bênção, é bênção. Que Deus abençoe essa lavoura, esse povo, essa terra. Os olhos do Senhor, assim como eles estão aqui na minha sala, ele está lá na casa da Maria Vaz, da Maria Terezinha, do pastor Valdeci. Olha só que maravilha. Então, o seu propósito é observar tudo o que se passa no coração das pessoas e retribuir a cada uma segundo as suas ações. Olha aí, Deus, ele está olhando meu coração, ele vai me retribuir, mas ele está olhando o teu coração, Lúcia Sena, o teu coração, Maria Vaz, o teu coração, Terezinha, o teu coração, pastor Valdeci, pastor Odilon, pastor Edson, Vilca, ele está olhando o teu coração. Talvez alguém vai ouvir essa palavra, eu não te conheço, mas Deus conhece o teu coração. Ele vai te recompensar. Olha, ele vai te recompensar pelas coisas boas, mas o mal deixe de fazer. Porque a Amós está falando aqui que um dia a recompensa por causa do coração mau iria chegar também. Olha, então, o seu caráter justo não o permite deixar o pecado impune. Por isso mesmo, amando tanto o seu povo, o Senhor não o deixaria sem a devida correção que os seus atos maldosos exigiam. A Bíblia ensina, Deus disciplina aquele que ele ama. A senhora que disciplina os filhos, qual é o alvo? Então Deus fala, ele disciplina aquele a quem ele ama. E encerrando, o versículo 11, fala assim, naquele dia tornarei a levantar o tabernáculo caído de Davi e separarei as suas brechas e tornarei a levantar as suas ruínas, edificarei como nos dias da antiguidade. Tornarei a levantar o tabernáculo caído,
é que o juízo de Deus veio primeiro sobre o reino de Israel, que ficava ao norte da nação. Era formado por 10 tribos. Naquela ocasião, a Assíria assolou os israelitas e os conduziu ao cativeiro. Segundo Reis, capítulo 17, segundo Reis, capítulo 17, se você for lá no canal Leles, você vai encontrar a pregação sobre esse dia que Deus fez juízo e levou o povo cativeiro para a Síria. Então, alguns anos depois, a Babilônia atacou o reino de Judá, formado por 2 tribos, e ficava ao sul. Então, nesse momento, Jerusalém foi destruída. Eu sempre gosto de lembrar, Israel era formado por 12 tribos. Por causa do pecado de Salomão, aquele negócio dele ter 1000 mulheres, dividiu. 10 delas formavam o reino do norte, se chamava Israel, e 2 o reino do sul, que era Judá, que era onde ficava Jerusalém. Samaria era a capital das 10, e Jerusalém a capital das 2, entendeu? Então o juízo de Deus veio primeiro para Israel. Eles foram levados cativos para a Síria, foram destruídos pelos assírios e foram levados cativos para a Síria. Judá, Jerusalém foi destruído pela Babilônia e eles foram levados cativos, sobreviventes, para a Babilônia. Mas o juízo de Deus chegou para ambos. O versículo 12 diz: para que possuam o restante de Edom e todos os gentios que são chamados pelo meu nome, diz o Senhor. Então, são chamados pelo meu nome. A restauração chegaria aos judeus, mas alcançaria também os gentios com o tabernáculo erguido. O Messias seria enviado para proporcionar salvação a todos os povos. Por quê? Porque existem 3 tipos de povo na face da terra: os judeus, os gentios e os cristãos. Os judeus, o povo de Israel, aonde ele nasce, ele é judeu. Só que Deus está falando aqui que a salvação iria chegar para os gentios. Gentios são todas as pessoas na face da terra que não são judeus. Então você e eu éramos gentios, mas quando se converte, a pessoa passa a fazer parte, passa a ser um cristão, passa a ser um povo que tem o nome de Deus. Está entendendo? Então aqui Deus, olha como é que Deus é maravilhoso. Ele anunciou ali a destruição, o juízo que iria vir sobre a nação de Israel. Mas ao mesmo tempo ele já fala: eu vou mandar o Messias que vai salvar os gentios. É por isso que João 1 fala assim: ele veio para o que era seu, mas os seus o rejeitaram. Mas a todos quanto deu-lhes o poder de serem filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. É João 1,12. É o que aconteceu com você e eu. Nós éramos gentios, mas nós cremos no nome de Jesus como nosso Senhor e Salvador. Eita, glória a Deus! O versículo 13 fala: eis que vem dias, diz o Senhor, em que o que lavra alcançará ao que cega, o que pisa as uvas ao que lança semente, os montes destilarão mosto. Olha, vem dias, trarei do cativeiro o meu povo Israel, eles reedificarão as cidades, plantá-los-ei na sua terra e não serão mais arrancados da sua terra que lhes dei, diz o Senhor. Vem dias. Israel passaria por dias muito difíceis, mas Amós termina o livro com uma profecia alentadora. Isso é que é maravilhoso, Deus. A gente está falando aqui hoje, esse capítulo é o último de Amós, do juízo divino sobre Israel, do juízo divino sobre Judá, o juízo divino sobre as nações ímpias, o juízo divino sobre os pagãos e o juízo divino até mesmo para os que servem a Deus. Mas ele termina falando da bondade de Deus, da graça de Deus, que um dia Deus iria trazê-los de volta. É o que eu espero que aconteça nessa manhã. Que Deus traga você para junto dele. Que Deus traga você para pertinho dele, para você sentir o poder, a graça, o carinho e o amor dele. Pode ser que você esteja passando aquele momento de disciplina porque o Senhor te ama.
mas volte-se para Ele. Quem sabe alguém desviado vai ouvir essa palavra. Deus está dizendo, volte para mim. Quem sabe você ainda é um gentio que não tomou a postura de receber a Cristo como seu Senhor e Salvador. Para ser povo de Deus, precisa se converter, precisa receber Cristo como seu Senhor e Salvador. Amém? Querido Deus e Pai, autor de nossa fé, que o Senhor faça com que essa palavra chegue ao ouvido de pessoas ímpias, que essa palavra chegue ao ouvido de gentios, que essa palavra chegue no coração de quem não te recebeu ainda como Senhor e Salvador. Meu Deus, mas que o Senhor faça com que essa palavra chegue também ao coração de quem está desviado, chega ao coração de quem está tropeçando, chega ao coração daqueles que ora está numa igreja, ora está noutra, para despertá-los a tomar uma posição. Que essa palavra chegue também na casa de alguém que, quem sabe, está passando por um juízo, mas que possa se posicionar e voltar para o Senhor. Meu Deus, e alguém que anda no teu caminho e porventura estiver padecendo lutas, batalhas, dificuldades, eu oro, entra com a tua misericórdia. O teu servo Amós, ele profetizou sim o juízo sobre Israel, o juízo sobre Samaria, sobre Jerusalém, o juízo sobre o reino do norte e o reino do sul. Mas ele falou, terminando, do seu amor, do seu carinho, que iria trazê-los de volta. Querido Espírito Santo, traga de volta para a igreja após essa pandemia, aquele que está em dúvida, aquele que está com medo, aquele que está acomodado na sua casa, traga-o de volta para a presença do Senhor, traga de volta para o altar, traga de volta para o templo, traga de volta, opere nessa mente, opere nesse coração, opere nessa alma, dando graça, paz, livramento. Abençoa aquele que daqui a pouco vai estar saindo para trabalhar, dê-lhe um dia de graça, de paz, de vitória, em nome de Jesus. Pode beber água. Aleluia. E que o amor de Deus Pai, a graça do Senhor Jesus Cristo, a comunhão gloriosa do Espírito Santo, seja com todos vós hoje e sempre. Amém? Olha, um beijo no teu coração.